Olá pessoal do canal Real Brasil, bem-vindo de volta a mais esse vídeo, essa videoaula, nesse tutorial de como fazer o seu jogo no Unreal. E nesse tutorial a gente vai abordar um tema que é muito pedido, que tem muita gente que fica na dúvida, perdão, sobre como criar, né, como criar a estrutura para você montar o seu jogo multiplayer. Nesse tutorial a gente vai exatamente demonstrar, né, nesse vídeo vai demonstrar como fazer para criar o seu jogo da forma mais simples possível, que você possa jogar em rede, que você possa colocar várias máquinas dentro da sua LAN, né, da sua rede, e que você possa pegar o seu jogo e rodar com várias pessoas dentro da sua rede, para que você consiga ter um jogo multiplayer. E quais são os conceitos, né, que nós utilizaremos nesse vídeo? Basicamente, vamos usar é, 5 conceitos básicos. Obviamente que o Unreal depende de muito mais conceitos do que esse, mas o que nós trabalharemos diretamente serão esses conceitos que estão no vídeo, na tela. Game Instance, para que a gente possa fazer, né, a instância do jogo e colocar algumas funções dentro desse blueprint. Player Controller, que vai servir como nossa interface entre o jogador e o controle do player que está jogando realmente o jogo. Third Person Character, que é o que a gente vai usar, né, para quando a gente criar o nosso jogo. Game Mode, que são, na verdade, um conjunto de funcionalidades que fazem com que esse jogo seja único. Ou seja, eu tenho dentro do Game Mode, eu vou ter lá dizendo quem vai ser o third person, quem vai ser o player controller, qual vai ser o meu game instance e assim vai. Então, imagina o Game Mode como se fosse o seu modo de jogo mesmo, a tradução é exatamente literal. Do tipo, olha, eu tenho aqui as funcionalidades que vão fazer com que esse jogo seja capaz de existir. Widget Blueprint, que é o que? É a nossa interface 2D, que vai ser exatamente para fazer o HUD, para fazer os botões que você vai clicar na tela, que você vai selecionar. Você poderia ter vários tipos de conceito usando o Widget Blueprint. Você pode ter uma Progress Bar, por exemplo, que ela decrementa conforme vai passando o tempo. Você pode ter uma Progress Bar que vai diminuindo conforme a energia do player vai acabando. Você pode ter diversos tipos de elementos de tela que são a parte do jogo propriamente dito, ou seja, ele não fica num ambiente 3D. Apesar de que da Epic ter criado já o widget Blueprint dentro do jogo, ou seja, eu posso colocar um blueprint, né, do tipo widget dentro do meu mapa 3D. Ele inicialmente não foi criado para isso, ele foi criado para que você que você tenha, né, elementos 2D na sua tela e dessa forma você possa tipo controlar inventário, que você possa selecionar uma arma diferente. Exatamente para isso que ele foi criado e para, obviamente, para exibir informações para o usuário, ok? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora, né? Inicialmente a gente vai criar um projeto novo no Unreal, ou seja, eu vou vir aqui no Unreal Engine 4.10.2, vou clicar nele, ele vai me abrir o Unreal Editor e a gente vai começar a trabalhar nele. Eu estou com ele aberto aqui. Vou escolher aqui, como eu falei, né, terceira pessoa, ou seja, third person. Vou colocar o starter content. Ou faz sentido ou não faz? Não, não faz sentido porque a gente não vai trabalhar criando níveis. Vou simplesmente criar a lógica para que você possa dar sequência ao seu nível. Então não faz a menor diferença para mim. Se você quiser usar ele, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui e adicionar o starter content. Vou criar aqui um nome. Vou dar um nome aqui, Multiplayer X. Que agora eu estou colocando tudo com o nome com X no final, sabe lá por quê. E vou dar aqui um Create Project. Vou criar o projeto. Ele vai começar aqui a criar o projeto para mim e vai abrir o editor. Tá aqui, o editor aberto. Vamos abrir aqui a minha área. Agora aqui a gente já pode ver o seguinte, ó, eu tenho aqui todos os conteúdos relativos ao meu third person. E aqui eu tenho um geometry, né, ou seja, uma pastinha onde ele colocou esses objetos que já estão inclusive aqui no meu cenário. Então se eu quiser botar um cubo novo aqui, eu venho aqui e tal.
um chão, né, como ele colocou aqui. Se eu quiser botar um teto aqui de repente. Não é o nosso caso agora, mas vamos lá. Manequim, onde ficam as animações do nosso blueprint em terceira pessoa, do nosso caractere, né, do nosso personagem em terceira pessoa. E aqui ele tem outras informações, tipo meshes, ou seja, quais são as malhas que eu posso usar também. Posso botar aqui, ó, pá. E o blueprint de terceira pessoa. Esse third person mesh aqui, se você quiser, você pode apagar ele depois. Você pode limpar todo o nível. Tipo assim, não faz o menor sentido pra mim ter esse tipo de objeto aqui. Que eu não quero usar isso. Você pode apagar e vir aqui depois e apagar a pasta. Manequim, e aqui tem o nosso personagem em terceira pessoa. Ok? Então, o que vai acontecer? Agora a gente vai começar a trabalhar em cima da criação do jogo multiplayer. Então, o que a gente tem que fazer, né? Vamos pensar. Primeiro ponto, na verdade, é o que? Tentar criar uma interface. Fala assim, pô, mas como é que eu vou criar uma interface, né? Eu preciso definir o que eu vou fazer com esse jogo, né? O que ele vai, para onde ele vai me levar e tal, o que eu quero com o jogo. Eu quero demonstrar como fazer, né, com que dois jogadores joguem o mesmo jogo, ou três jogadores joguem o mesmo jogo, e que eles sejam adicionados, né, o tema certo é que eles viajem, eles façam travel to map, ou seja, eles vão viajar para um determinado mapa, e nesse mapa eles vão jogar os mesmos jogos, né, o mesmo nível. Então, primeiro ponto, eu vou criar aqui uma pastinha chamada, sei lá, interfaces. E aqui dentro de interfaces, eu vou adicionar um widget blueprint. Eu vou vir aqui em cadê user interface, widget blueprint, ok? Vou vir aqui, vou colocar um nome para ele. Eu coloco sempre W de widget na frente e coloco lá, sei lá, vai ser menu, W menu. Então eu vou salvar, vou abrir. Quando eu abrir, eu tenho uma tela de edição. Basicamente, essa tela não tem nada. Ela tem aqui um W menu, que é o nosso objeto. Tem o Canvas Panel, que é exatamente a área que eu vou estar trabalhando em cima. E como é que eu vou fazer, né? Eu preciso fazer alguns botões. Eu preciso fazer um botão de ser host, né? Ou seja, que o meu personagem ele seja host, ou que ele seja, por exemplo, na verdade que ele seja não, que ele se conecte a um determinado host, ok? Então, a princípio eu vou vir aqui, né? Eu vou procurar aqui por VerticalBox. Ops, não foi. VerticalBox, e vou vir aqui e vou adicionar o VerticalBox dentro do meu panel, do meu Canvas Panel. Vou vir em Anchor e vou ancorar ele aqui no meio, para ele ficar bem centralizado, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Position X and Y, eu vou vir aqui e vou colocar 0 para X e 0 para Y. Que ele vai ficar centralizado. Porém, como a ancoragem dele é na ponta esquerda superior, ele vai ancorar a partir desse ponto. Você pode ver que ele não ficou 100% no meio. Então, para que a gente centralize 100%, a gente tem que vir aqui e colocar 0.5. E 0.5 para Y também, para Y. E aí eu já tenho o nosso objeto centralizado. Ele está muito pequeno, ou seja, eu preciso aumentar ele em X e Y. Então, vou vir aqui em Size. Em X eu vou colocar, sei lá, vou colocar aqui 250 para começar para ver se fica bom. Talvez tenha ficado pequeno, vou botar 350. Então de largura, acho que 350 para botão tá bom. Na altura, eu vou colocar aqui talvez 600, vamos experimentar. Tá ótimo. 600 ficou bom. Então agora eu já tenho uma caixa vertical. O que é uma caixa vertical? É uma caixa onde eu posso colocar objetos verticalmente que eles vão se alinhar, todos eles de forma vertical. E do mesmo jeito que existe um vertical box, existe um horizontal box. Conforme eu vou adicionando, quer ver? Eu vou até mostrar. Se eu colocar aqui botão, ele vai alinhar ali. Se eu colocar um outro botão dentro do vertical box, ele vai alinhar embaixo. E assim sucessivamente, ele vai alinhando o botão conforme ele vai entrando no vertical box, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui ainda em vertical box, né? Vamos vir aqui em align. Vamos procurar aqui, cadê? Desculpa, não é vertical box, né? É no botão. Então vou vir aqui, vou apagar os outros, vou deixar um botão só. E vou colocar ele como fill.
que ele vai preencher toda a área do botão. Quando eu colocar, né, quando eu dar um copy, dar um Ctrl C e der um Ctrl V, o que ele vai fazer? Os dois botões vão preencher toda a área de forma homogênea, ou seja, ele vai dividir a área certinho e vai fazer a minha área ficar do jeito que eu preciso. Então, se eu tiver 3 botões, der um Ctrl C, Ctrl V, coloquei um botão dentro do outro, né? Errado isso. Então, quando eu tiver 3 botões, esse botão aqui fez besteira. Ctrl C, Ctrl V, ok? Tem que selecionar o vertical box, senão ele coloca um botão dentro do outro e perde as referências. Então lá, eu tenho 3 botões. No meu caso, eu vou fazer o que? Eu vou colocar um botão para ser o host, vou colocar um botão para fazer o join com o meu host, né? Ou seja, com outro jogo. Com outro jogo não, com algum player que seja o host. Vou criar um botão aqui para a gente fazer um teste, né, de travel para um determinado nível, ou seja, eu quero fazer, né, com que o meu jogo vá para o nível 1, vá para o nível 2. Vou criar um outro botão para colocar ele do nível, sei lá, vou viajar para um outro nível. E um botão de back, de voltar, né? Então tem aqui um botão, 2 botões, 3 botões. Preciso de mais 2 botões. Então vou vir aqui, boto mais um, boto outro. Então eu tenho 5 botões agora. O que eu vou fazer agora? Eu preciso botar um texto nesse botão. Então na verdade eu vou selecionar primeiro aqui todo mundo. Eu vou mudar a cor dele antes de mudar o texto. Vou vir aqui em Color, Background Color. Vou escolher, sei lá, um verde, só pra gente inventar alguma cor diferente aqui. Podia ser um azul, podia ser qualquer cor, amarelo. Vou botar um verde mesmo. Você fique à vontade, faça da cor que você achar melhor. Botei um botão verde. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Text e vou colocar dentro do botão. Agora sim faz sentido ter um texto dentro do botão, porque eu preciso que apareça o meu texto aqui dentro. No primeiro texto, o que eu vou colocar, né? Eu vou colocar aqui um texto, sei lá, habilitar como host, ou seja, vou botar só host. Então aqui, ser host, só para a gente identificar bem, de forma bem clara. Ou seja, ele vai ser o cara que vai ser o dono do jogo. Ele vai ser quem os outros players vão conectar. Então, se eu clicar nesse botão, ele vai habilitar o serviço de to be host, né? Ou seja, ser host, e ele vai criar uma sessão onde todos os outros players vão se conectar. Ok? No segundo botão eu vou colocar aqui um outro texto. Eu vou dizer que ele vai ser conectar com host. Então tá lá, vou me conectar com o host, ou seja, ou eu vou ser host ou eu vou me conectar com o host, um ou outro. Vou criar num outro botão aqui, ir para. Então vou criar um outro texto e vou colocar aqui, ir para nível 1. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro botão aqui, eu vou colocar ir para nível 2. Como a gente não está criando o jogo, nível tem acento. Como a gente não está criando um jogo, eu não vou criar, por exemplo, triggers para dentro de um determinado nível e para outro. Então eu estou criando esses botões para a gente fazer teste, mas assim, o ideal é que você crie o seu jogo e quando você estiver num nível, dependendo do trigger que o cara chegue, tipo assim, foi campeão, então ganhou alguma coisa, ele vá e comece, né, e faça o travel para um outro nível. Ok? E o último aqui vai ser um botão que eu vou colocar um back. Então eu vou botar um voltar. Vou colocar um nome nesses botões, tá? Eu vou inventar um nome aqui. Em vez de botão 0, depois a gente vai precisar disso. Então, eu vou botar aqui btn underscore host. Vou colocar um outro nome aqui também. Eu vou colocar aqui um btn underscore connect host. Connect to host. Ou seja, vou me conectar com o host. btn, vamos aqui, btn ir para. Opa. btn ir para. Ir para. Vou botar aqui L underscore 1. Vou copiar. Vou vir aqui btn L underscore 2. E aqui vai ser um btn voltar.
ok? Então já criou os botões. Obviamente que esses botões não fazem nada. Mas se, por exemplo, se eu clicar aqui, ser host, e vier aqui embaixo, ó, onClicked, quando eu clicar aqui, ele vai fazer o quê? Vai fazer o bind desse botão com uma função. Então ele vai ter aqui com uma função, no caso, uma função, um evento. Então quando eu clicar lá, ele vai disparar esse cara aqui com as funções, né, com os objetos e com os nós que estiverem aqui dentro, ok? Vou salvar aqui. Só que agora o que acontece? A gente não tem lógica nenhuma ainda para colocar aqui. Então, o que acontece é que não tenho nada para botar. Eu vou ter que primeiro criar, né, algumas coisas, né, alguns objetos, antes de começar a trabalhar em cima desse cara. Só quis criar para a gente ter uma ideia do que nós vamos fazer. A gente vai conectar com o host, a gente vai ser o host, a gente vai ir para o nível 1 e podemos ir para o nível 2. E podemos voltar. Ok? Vou salvar, vou fechar e vou fazer o que agora? Vamos aqui pensar. Eu preciso pegar o meu player controller. Por que eu preciso pegar o meu player controller? Porque eu tenho que gerar um player controller para que eu consiga criar, né, para que eu consiga fazer com que o player trafegue de um nível para o outro. E para que eu consiga também adicionar, por exemplo, coisas na minha tela, né, ou seja, adicionar o viewport. Então a gente vai fazer agora isso. Vamos criar aqui o nosso player controller. Vou vir aqui em blueprints. Eu já tenho aqui um caractere, né, o player caractere, então eu vou ter que vir aqui, blueprint class add player controller. Ó. Player controller é um ator responsável por controlar o pawn, né, ou seja, o meu player, né, usado pelo player que é o cara realmente que está controlando ou seja, sou eu, né, que estou jogando. Então vou adicionar aqui add controller. Vou colocar esse cara aqui com o mesmo nome que está o caractere, vou colocar aqui o third person. Vou botar aqui player controller. Ok? Então aqui a gente já tem um player controller. Como eu falei, a gente vai ter que criar alguns objetos. O player controller, eu vou precisar criar aqui. No caso, eu já tenho o game mode, mas no meu game mode eu não tenho esse player controller que eu acabei de criar. Então eu terei que colocar esse cara aqui, ó, third person player controller nele. Ok? Salvo ele. Porque a partir do momento que o meu game mode for acionado, ou seja, que o meu modo de jogo for acionado, ele vai vir aqui, vai ler todas essas classes e vai ver quem vai ser usado para aquele nível. Esse cara aqui é o primeiro cara que vai ser carregado dentro do jogo, exatamente para saber como é que o meu jogo vai se comportar, ok? Por isso o Game Mode. Então já tenho o Game Mode, eu já tenho o Player Character, eu já tenho o Player Controller. O que eu preciso ainda, né? Eu preciso criar agora um Game Instance. O Game Instance, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável por controlar algumas funções que são globais. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, no Blueprint. Vamos procurar ele aqui embaixo, que ele não aparece ali. Game Instance. Tudo junto. Tá aqui, ó, Game Instance. É um objeto. E eu vou dar um select nele. Bom, selecionei, ele aparece aqui. O Game Instance, ele não faz parte do meu caractere, ele faz parte do meu jogo. Então eu vou colocar aqui, sei lá, multiplayer. Game Instance. Então eu tenho agora aqui um multiplayer Game Instance, que aparentemente não tem nada, mas ele vai ser bastante usado pela gente agora nos próximos passos. Então eu vou vir aqui e olho para ele, não tenho nada. Vou fechar. E a primeira coisa que a gente vai fazer, né, o que será? Eu estou aqui, né, preciso criar funções. Qual a primeira função que eu vou criar? Se eu olhar aqui no meu interface, é exatamente essa aqui de ser host, ou seja, eu preciso me conectar com algum host, ok? Então, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Eu preciso ir aonde? Eu vou lá no Game Instance agora. Venho aqui no Blueprint que eu criei. Cadê o Game Instance? Ah, tá aqui, Game Instance. Vou aqui dar um full, ele vai abrir. No Event Graph eu vou ter que criar alguma coisa aqui. Então eu vou criar um Custom Event, que vai ser como se fosse uma função. Imagina ele como uma função. Eu poderia criar uma função também, tá? Mas eu vou, por facilidade, eu vou criar um Custom Event. Então vem aqui, Add Custom Event.
Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ser o host. Então eu vou criar aqui, vou botar um prefixo. Eu sempre gosto de usar o prefixo para dizer o que que é, né? Não precisa fazer, não necessariamente é obrigado a fazer, mas eu costumo colocar. Então, eu coloco aqui inst né, do game instance para saber qual é o evento e coloco o que que a função vai fazer. Ele vai ser o que? Vai dar um create session, ou seja, eu vou criar uma sessão. Então, eu vou botar aqui criar sessão, create session, ok? Quando eu disser isso aqui, quando eu salvar e compilar, o que que ele vai fazer? Basicamente, quando eu chamar ele em algum ponto do código, ele vai executar esse cara aqui. Quando eu, por exemplo, quando eu chamar ele, deixa eu botar aqui do lado. Quando eu chamar o nosso cara dentro desse botão, quando eu clicar aqui, pum, ser host, ele vai vir aqui e vai chamar essa função que vai fazer alguma coisa. Então ela vai fazer o quê? Ela vai vir aqui e vai dar um create session. Quando eu criar uma sessão, está faltando alguma coisa aqui, porque eu preciso passar para ela o player controller. E eu não criei um parâmetro na minha função de player controller ainda. Mas vamos por partes. Eu tenho aqui player controller, eu tenho aqui um public connections, ou seja, a quantidade de conexões que o meu servidor, ou seja, que o meu host vai ter. Então eu vou colocar aqui 10 conexões, ou seja, eu posso ter 10 players no máximo jogando. Vou dizer que eu quero usar LAN. Eu poderia, tipo, não usar LAN e usar, por exemplo, uma plataforma do tipo Steam ou outra plataforma de jogo e eu poderia conectar com o servidor deles e a partir desse momento fazer o host do meu jogo. Mas vamos trabalhar com LAN, que é nosso projeto para uma rede interna. Vou colocar aqui, né? A partir do momento que eu criei uma sessão, eu vou vir aqui on success, ou seja, no sucesso, eu vou dar um open level. Que vai ser o quê? Né? Eu vou ter que colocar aqui algum nível para eu poder abrir. Então toda vez que eu começar a sessão, eu vou colocar aqui um nível, sei lá, nível 1. Então vou botar aqui nível underscore 1. Ok? E aí quando ele abrir, né, quando ele criar a sessão, se ele criar com sucesso, ele vai e abre o nível. Ou seja, né, eu sou o host e vou estar no nível 1 para aguardar as pessoas. Vai ser absolute e eu tenho um option aqui que eu preciso colocar ele como listen. Então, L-I-S-T-E-N, listen. O que ele vai fazer? Ele vai escutar. Como eu estou criando uma sessão e abrindo um nível, quando eu abrir um nível, eu vou abrir escutando. Isso é um termo, né, de redes, mas a ideia é que eu fique como um servidor escutando os clientes. Ou seja, quando um cliente bater na minha porta, ou seja, quando ele tocar a campainha, eu vou escutar que é o cliente e ele vai entrar na minha rede, ou seja, na minha conexão. Vou abrir uma conexão com ele. Ok? Se der erro, ou seja, um failure, eu vou vir aqui e vou colocar, sei lá, um print string, só para a gente ter o registro de que deu erro. E vou colocar aqui erro na criação da sessão. Vou botar aqui erro, vou botar tudo maiúsculo. Erro na criação da sessão. Vou vir aqui, vou colocar ele aqui como vermelho, só para a gente ver na tela um erro. 2 segundos tá bom. E pronto, já temos o nosso inst criar sessão, nosso evento, e esse evento vai ser usado pelo nosso botão aqui do W menu. É isso que a gente vai fazer agora. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, né? Eu tenho aqui, até ficou faltando só um negócio, ó. Vamos voltar aqui. Aqui eu preciso passar como parâmetro o player controller. Então eu vou vir aqui, dou new. Vou vir aqui no tipo, vai ser tipo player controller. Vou vir aqui ó, em player controller e vai ser, cadê? Vai ser reference. Então eu vou colocar o nome aqui, player controller, minúsculo de preferência. E eu vou passar ele como parâmetro. Ok? Então eu vou ter que fazer o que? Com que o meu player controller seja passado por aqui. Ok? Então eu vou precisar ir no player controller que a gente criou. Vou vir aqui no player controller. Cadê? Aqui, ó, player controller.
Esse cara também não vai ter nada, vai ter as funções vazias, vou apagar porque eu não preciso disso. E vou fazer o que? No Player Controller eu vou criar um evento também, um evento custom, que eu vou vir aqui, ó, custom, add custom event. Só que nesse caso ele vai ter uma propriedade um pouco diferente, mas vamos criar o nome dele aqui. Vou dar um nome para ele aqui de, sei lá, eu estou no Player Controller, eu vou botar aqui Player, PLR, de Player, CR, sei lá, Controller. E vou dar para ele o que? Ele vai ser o que? Um server. E vou colocar aqui, como é que eu coloquei no outro? Server. Deixa eu dar uma olhada aqui no Game Instance. Server criar sessão. Vou abrir aqui de novo. Server. E vou colocar aqui, ó, criar sessão. Só que, o que acontece? Esse cara aqui, ele vai ter que rodar no servidor. Ok? Esse evento ele vai ser rodado no servidor. Então eu vou ter que vir aqui, ó, em Graph, Replicates, Not Replicated, eu vou ter que dizer que ele vai ter que rodar no servidor, on server. Por quê? Porque eu preciso que ele saiba, que o servidor me mande a informação. Eu não posso trabalhar local, eu tenho que trabalhar com o servidor. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, botão direito, vou dar um Get Game Instance. Ok? E vou fazer um cast desse cara para o meu Game Instance. Então eu vou fazer cast, só tem o meu mesmo. Vai aparecer, ó, cast multiplayer Game Instance, foi o objeto que a gente criou. Então eu vou vir aqui e vou conectar. Esse cara aqui vai me devolver o que? Vai me devolver exatamente o meu Game Instance, ok? E dentro do meu Game Instance aqui, eu tenho esse inst criar sessão. Então eu vou vir aqui e vou chamar ele, ó, inst criar sessão. E aí o que ele vai fazer? Vai criar a sessão. E eu vou precisar de uma referência, como a gente criou aqui o Player Controller, eu preciso de uma referência Player Controller, que sou eu mesmo, ou seja, eu quero que esse third person Player Controller seja passado para dentro do Game Instance. Então o que eu faço? Eu venho aqui e dou uma referência ao self, a mim mesmo. Ok? Então eu fiz isso, basicamente, quando eu faço isso, eu já tenho né, a minha sessão criada. Só que o que vai acontecer? Quando eu tentar criar, ele vai dar pau porque eu não tenho esse nível 1 aqui. Eu não tenho esse nível. Vou ter que criar um mapa chamado nível 1. Então eu vou vir aqui, eu acho que aqui dentro. Onde é que ele colocou os mapas? Vem aqui, Character Mesh, textura, pá. Maps, tá aqui. Eu só tenho esse third person example map. Posso até pegar ele, eu posso vir aqui, ó, vou file, vou dar um save as. E eu vou dizer que esse aqui vai ser o meu nível, sei lá, vou botar o meu nível 0, que é onde eu vou começar. 0, 0, 0. E vai criar um mapa 0, 0 aqui, em algum lugar ele criou esse negócio. Aqui, ó, nível 0, 0, eu vou colocar ele aqui junto. Move. Estou movendo para dentro dos mapas. Então tem o nível 0, que é onde eu vou começar o jogo. Tenho esse nível aqui, que eu poderia até apagar. Vou dar um delete. E aí a partir desse nível aqui eu vou criar mais dois níveis, o 1 e o 2. Então eu vou vir aqui, Save As. Vou botar aqui nível 0, 1. Vou pegar de novo lá, que ele coloca na raiz. Move. E eu vou vir aqui e vou criar o down file, Save As. E eu vou criar o nível 02. Vou dar um Save. E a gente vem aqui, ó, em Edit, Project Settings. Eu vou vir aqui em Maps and Modes. E você vai ver que está errado, porque ele tentou pegar um mapa que não existe mais. Então eu vou colocar o nível 0 como o Game Default Map. Quando eu iniciar o editor, eu quero que o nível 0 também seja ele. E o Server Default Map também quero que seja o nível 0. Ou seja, vai começar no nível 0 sempre. Transition não precisa. O Game Instance aqui eu vou mudar para o meu Game Instance que eu acabei de criar, que é aquele Multiplayer Game Instance que a gente criou. Ok? O Game Mode já está selecionado, ou Default já está selecionado, que é o nosso Third Person, ok? E aí quando eu selecionar aqui, automaticamente ele vai e se altera, né, os objetos que estão aqui baseado no Default Game Mode. Então já está lá o Third Person, que é o Player Controller que a gente criou. O Default Pawn é o Third Person Character, que é o nosso também. E o resto a gente não mexeu em nada. Vou dar um salvar, vou fechar. Então já tenho aqui o nível 0, nível 1.
Aonde está o nível 2? Ah, está na raiz. Então eu vou pegar e vou mover aqui novamente. Move. Então eu tenho os 3 níveis aqui. Vamos fazer mais um ajuste aqui que eu tinha colocado nível 1. Eu quero 0, 1. Ok? E agora o que a gente vai fazer? No nível 0, eu vou mudar a cor aqui. Sei lá, vou pegar o Light Source e vou tentar fazer assim, ó. Mais ou menos escuro. Eu vou mudar aqui também, sei lá, vou pegar um Light Mass, Skyline, Atmospheric Fog. Não, é lá no Light Source mesmo. Eu vou mudar a cor do meu céu, sei lá, vou botar verde. Só compilar esse negócio. Vou dar um build. Na verdade, faça como você quiser. Se de repente para você fique melhor não mexer na cor, mexer em outra coisa, tipo tirar os objetos do nível e tal, pode fazer. É só para diferenciar um nível do outro. Eu vou botar aqui, cadê? Light Source. Vou botar azul esse nível aqui, ok. E no nível 2, Light Source. Vou colocar aqui vermelho. Então no nível 0 eu tenho esse cara aqui, no nível 1 eu tenho esse cara aqui, e no nível 2 eu tenho esse cara aqui. Então cada nível está com uma cor diferente. Ok? Então beleza, primeiro ajuste a gente já fez. Já consigo criar a minha sessão, ok? Já passo o meu player. Esse cara aqui vai me levar para esse cara aqui, ou seja, para dentro do Game Instance. E no Game Instance, o que eu faço? Eu venho aqui, abro uma sessão com 10 conexões, ou seja, eu vou ter 10 pessoas podendo se conectar a mim, usando rede. E a partir do momento que eu estou no nível 1, quer dizer, no nível 0, eu crio a sessão e vou para o nível 1. Okay? E aí, agora no nosso W menu, eu preciso adicionar aqui o evento. Então, vem aqui em View, não tem nada. Está vazio, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nosso btn host aqui e vamos fazer o que? Vou vir aqui, get awning player, ok? Peguei o get awning player, ou seja, eu vou retornar o personagem que eu estou jogando, ok? Que eu, como na instância do meu jogo, eu vou converter ele, vou fazer um cast to player, né, o third person player controller, ok? Para quê? Para que eu consiga acessar, né, essa função que eu criei aqui, que vai ser executada no lado do servidor. Então eu tenho lá plr crtl. Então eu vou vir aqui, plr crtl server, né, cria sessão. Então quando eu clicar agora no botão ser host, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa função, ok? Vai entrar aqui, vai chamar o Game Instance e o Game Instance vai criar a sessão para mim. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. Só que antes de eu conseguir ver se esse negócio vai dar certo, eu preciso adicionar na tela o meu widget, esse cara aqui. Ok? É o que a gente vai fazer agora. Para isso, o que a gente vai precisar fazer aqui? Né? Eu vou precisar clicar em alguma coisa, ou de repente uma tecla do teclado, para fazer com que o nosso menu abra. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Edit, Project Settings, vou vir aqui em Input, e aí eu tenho aqui Action Mapping e tenho Axis Mapping. Como eu quero que seja simplesmente uma ação, eu vou adicionar aqui. Então eu vou botar aqui uma ação chamada Abrir Menu. E esse Abrir Menu vai ser mapeado para o P do meu... Não, para o P. Vou botar M de menu. Então quando eu vier aqui eu vou ter um M aqui no meu keyboard. Então o M do keyboard vai abrir o menu.
ok? Eu só mapeei para ficar bonitinho, para ficar correto, né, na verdade. Abrir menu. Então, quando eu vier aqui no meu Third Person Game Controller, cadê ele? Player Controller, eu vou ter aqui um abrir menu, ok? Então, eu vou ter um evento de abrir menu que quando eu pressionar a tecla M, ele vai executar esse cara aqui, esse nó. E quando eu pressionar a tecla Release, ele vai liberar alguma coisa. No nosso caso, a gente não está usando Release, só está usando o Pressed, que eu quero que quando eu apertar o Pressed, né, quando eu apertar a tecla M, que ele execute alguma coisa. Então, o primeiro ponto que a gente vai fazer, eu vou ter que criar, né, o nosso Player Controller, né, o nosso HUD de Player Controller. Então, o que eu vou fazer? Né, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o que? Vamos criar um outro evento aqui embaixo antes, que a gente vai chamar ele somente a partir do cliente que está chamando a execução dele. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, vou criar um Custom Event. O que esse Custom Event vai fazer? Ele vai criar o nosso HUD, vai criar o nosso menu. Vou botar menu para ficar mais fácil. Então, vou botar aqui, ó. Create, bota em português. Criar menu. Ok? Então, o que acontece? Quando eu der um play, né, no meu jogo, quando eu der um begin play, vou até colocar aqui que eu apaguei o begin play. Aqui. Event begin play. Quando o jogo começar, o que ele vai fazer? Vai criar o menu. Então ele vai chamar esse cara aqui. Só que ele só vai chamar esse cara aqui se ele tiver authority, ou seja, eu vou verificar se o meu servidor tem autoridade para criar o menu. Então vou vir aqui, has authority. Se tiver autoridade, o que eu faço? Eu vou vir aqui e chamo criar menu. Ok? Vou botar esse input aqui e agora eu posso criar o meu menu. Que é somente o servidor. Se tiver autoridade, ele vai vir aqui e vai criar um menu para mim. O que eu venho aqui? No meu criar menu, eu vou ter que dizer o quê? Que esse cara aqui vai ser run on awning client. Por quê? Porque eu quero que, né, ele rode somente no cliente que está chamando ele. Porque eu não quero que fique todo mundo porque, por exemplo, se eu botar em execute on server, quando eu clicar para criar o menu, o que o servidor vai fazer? Ele vai criar para todos os clientes o meu menu na tela. Ele vai exibir para todo mundo na tela. Não é isso que eu quero. Eu quero que o servidor mande para mim o evento e que ele diga assim, ó, eu tô entregando somente para a pessoa que pediu. É isso que ele está fazendo. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um create create widget. E qual vai ser o widget, né? Vai ser o nosso WMenu. Então aqui eu estou criando o meu widget aqui na tela. Eu vou fazer o que? Vou dar referência no do awning player, que sou eu mesmo, então é self. Disso aqui, que sou eu que estou pedindo para criar o menu. Eu vou promover isso aqui a uma variável, que eu preciso usar essa referência em outros lugares. Então vou promote to variable. Vou dizer que isso aqui vai ser o meu player menu. Sei lá, player menu. Player menu. Vou botar só var no final, só para identificar com uma variável. Player menu var, ou seja, assim que eu criar o menu, ele vai jogar o menu numa variável. E depois eu vou vir aqui e vou dar um adicionar no viewport. Add to viewport. Ok? Depois que eu adicionar no viewport, o que eu preciso fazer? Eu vou esconder o menu. Tá? Por que eu vou esconder o menu? Vou pegar a instância dele aqui. Get. E vou dar um set visibility igual a hidden. Eu estou escondendo por quê? Porque a princípio eu não quero que o menu seja exibido. Eu quero que o menu fique na tela, mas que quando eu precisar eu chamo ele e eu seto a visibilidade dele para true ou false. Eu poderia também, ao invés de setar a visibilidade, eu poderia criar e destruir o menu. Mas leva um pouco mais de tempo, é um pouco mais custoso. Então, eu coloco ele lá, seto o visibility dele para false e pronto, ele está lá, mas ninguém sabe que ele existe. Ok? Então, assim, começou o jogo. Tem autoridade? Tem. Então, cria menu. Então, ele vem aqui e cria o menu de todos os players que são awnings.
Aí a partir do momento que eu preciso do menu, né, eu vou setar a visibilidade dele para true ou false, que é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Input action, abrir menu, certo? Vou vir aqui, vou pegar a referência novamente do meu menu var, vou dar um get, e aí o que eu faço? Eu venho aqui e verifico se é válida essa variável. Então eu venho aqui isValid, só que eu não vou usar a função, eu quero usar essa de baixo aqui, porque essa daqui é uma função pura, ela me retorna valor. Essa aqui me retorna caminhos. Então eu coloco aqui e digo assim, ó, pressed, ou seja, apertei. Venho aqui e faço o input desse cara aqui. Cara, é válido? É. Então eu vou entrar, quero que ele me leve para um caminho X. Se não for válido, ele me leva para um caminho Y. Então o que eu vou fazer? Além disso, né? É válido? É. Então eu venho aqui e verifico. Is visible. Eu preciso saber se é visível ou não. E aí eu venho aqui e coloco, ó. É válido? É válido. Ok. Branch. Coloca aqui. É visível? Condição. Então, se for visível, eu faço uma coisa. Se não for visível, eu vou fazer outra. Então, se for visível, eu vou copiar novamente essa variável para cá. Só para não ficar uma zona de fio. Então aqui, é visível? Perdão, vem aqui, set visibility igual a false, né? Igual a hidden, porque é visível, eu quero esconder. Então vou colocar esse cara para cima. Copio ele novamente aqui. Ah, não precisa copiar não. Coloco aqui, copio de cara logo aqui para ser mais rápido. Então, é visível? Não. Então eu venho aqui e seto ele como visible. Salvo. Ok? E aí agora tem um pulo do gato, né? Eu quero que exiba mouse e cursor dependendo do que eu esteja fazendo. Então, tipo, se o menu estiver visível, eu preciso exibir o mouse para o cara poder selecionar, as opções do menu. Então eu venho aqui, é visível? Não, não é visível, né? Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Embaixo, na verdade, eu vou fazer aqui, ó. Set input. Na verdade, nos dois tem set input, mas vamos lá. Set input. E aí eu tenho que verificar o que? Game in UI, porque o que eu quero que, tipo, eu quero que ele seja visível e quando for visível, eu quero ser capaz de mexer no jogo e ao mesmo tempo mexer na interface. Então eu vou vir aqui. OK, eu vou tirar esse hidden cursor during capture, tanto faz. E qual é o widget que eu vou usar? Né? Qual é o widget de focus? É exatamente esse cara aqui. Esse cara aqui. Eu vou copiar a variável para cá para ficar mais fácil. Esse cara aqui é o widget que eu quero. E qual é o target, né? O target vai ser o self. Então eu vou colocar aqui self. Peguei a referência para o self. Joguei para aqui para baixo. E aí o que eu vou ter aqui, né? Vou ter que eu consigo já manipular o meu jogo de forma em game mode e UI, ou seja, eu consigo mexer nos dois. Vou fazer o que? Eu vou dar um show mouse cursor. Vou dizer que é sim, porque senão eu não consigo saber onde é que está o cursor para poder clicar na tela. E aí outra coisa, a gente precisa também mudar aqui. Se o target for visível, eu estou dizendo que ele vai ser invisível, é porque eu quero exatamente o contrário. Eu quero somente que ele vá para o game mode de jogo. Então vou lá, set input mode. Quero somente game only, ok? O target vai ser o self também. Falando nisso, deixa eu pegar esse self aqui e jogar para cá. Eu uso a mesma referência. E aí depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um show mouse cursor igual a falso, obviamente. Porque eu não quero que durante o jogo consiga ver o mouse. Quero ver o jogo, não o mouse. Só preciso ver o mouse quando eu estiver em UI habilitado. Ok? Então a gente já tem aqui a estrutura que vai fazer com que o meu abrir menu funcione. Vamos ver, né? Então tá aí. Vamos tentar fazer um teste aqui para ver se o negócio vai funcionar. Apertei M, ele vai executar esse cara aqui se tiver autoridade. Uma coisa importante que a gente precisa fazer é dizer que a quantidade de players para a gente testar. Normalmente eu coloco 2 para teste. Então quando eu colocar 2 vão aparecer duas telas, uma do servidor e uma do cliente. Para a gente não faz diferença agora porque a gente ainda não tem. A gente poderia testar já o evento de criar menu. De criar sessão. Eu vou dar um play aqui. Ele tem os dois players no nível, tá vendo? Eu vou apertar M e nada acontece.
Ok, vamos ver aqui se eu clicar no server. Tá, porque tem que ter authority. Então eu vim aqui, consigo ver o menu. Consigo apertar M de novo, ele some. Se eu apertar M, ele aparece. Então eu consigo ver os dois players lá. Ok? Então vamos lá. Apertei, habilitei e desabilitei o menu. Ó, se eu habilitar o menu, ele mostra o mouse. Se eu desabilitar o menu, ele esconde o mouse. Pessoal, vou parar nesse vídeo agora e vou continuar no próximo, porque já estamos com 39 minutos de vídeo. Acho que já está bastante grande. Então, no próximo vídeo eu vou continuar com a configuração dos nossos widgets aqui, dos nossos botões. E vamos que vamos. Obrigado pelo primeiro vídeo, até o próximo.